Quando eu fui para a Índia, foi alguns anos atrás, um professor de yoga me levou, e era tudo muito reconhecível. Sabe, tudo assim era tão natural. A cremação, o menino morto na beira do Rio Ganges, os cachorros comendo a barriguinha do menino, a vaca sendo lavada. Sabe, tinha uma Isso não parece muito natural, não. Quando você está lá, é natural. É? É como se a gente já tivesse vivido isso, como se você reconhecesse que não é estranho. Se você chegar na Índia com um olhar, eu, de tal lugar que penso assim, que esquisito. Se de repente esse eu desaparece e você se torna um habitante local. Então aquilo é natural, porque é natural para todos. Não causa um estranhamento. O estranhamento é quando eu me separo da realidade. Por isso que o Zen trabalha muito a noção do não eu. É o eu, não eu. O eu que se identifica, que se mistura, que está junto, que não está separado, criticando, julgando, condenando, aceitando, querendo, desejando, mas reconhece. Eu achei muito, muito incrível. Deve ser uma experiência diferentíssima. Foi muito, para mim foi bastante, porque nós estávamos num grupo e eu resolvi ir para Varanasi, que é onde tem os crematórios e tal, porque eu queria conhecer um dos lugares onde Buda esteve, onde ele teve a sua experiência mística, que é Bodh Gaya. E a maior parte do grupo foi para o norte da Índia, que é onde vão mais turistas, é mais tranquilo, não é tão impactante. Eu não sabia que era tão impactante, mas fui. E Varanasi tem os crematórios e que eu falei, tinha o menininho morto que os cachorrinhos estavam comendo, mas é tudo tão simples e natural. Tinha uma briga de cachorros e um senhor pegou um dos cachorros pela pata de trás, rodopiou ele no ar e jogou longe. Eu falei, nossa, imagine, eu amo cachorrinhos, eu trato com o maior carinho. E quando eu comecei a brincar com cachorrinhos, filhotinhos que tinham no chão, eles pararam, olharam e disseram, ela brinca com cachorro. E aí eu me lembrei uma história muito antiga, que é da China. Um monge peregrino. Naquela época, os monges iam de mosteiro em mosteiro procurando uma resposta, um significado para a existência. E ele chega nesse monge que era... a pergunta mais velha da humanidade. Isso, né? Então, ele chega nesse mosteiro desse monge, que era muito famoso, e diz para ele, se tudo é a natureza Buda, que nós vemos que tudo é a natureza Buda manifesta, na mesa, no microfone, na água, no copo, em mim, em você, em tudo. É a natureza Buda, a natureza iluminada, desperta, que está manifesta. Se assim, tudo é a natureza manifesta, o cachorro, o cão, tem a natureza Buda. Vamos pensar no cão como chamado o imundo, o demônio, né? Aquele que come restos humanos. Não é o cãozinho bonitinho que hoje a gente tem em casa, né? Seria o criminoso, o assassino, o estuprador. Tem a natureza Buda? E o monge responde para ele, Mu! O que isso quer dizer? Pois é. E o cara despertou. Com mu? Mu! O cara despertou na hora, porque sai da dualidade. O bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. Isso é muito interessante, porque ó, a próxima coisa que eu ia te perguntar tem a ver exatamente com isso, porque mas aí você já meio que desconstrói, porque ó, assim, esse autoconhecimento, a meditação, trabalhar para alcançar o nirvana, que seja, eu ia te perguntar se isso necessariamente me transforma numa pessoa boa, não ia nem falar melhor, uma pessoa boa. Se um cara que ele é mau, que ele é um assassino, e ele começa com essas práticas, se ele se torna uma pessoa boa, é assim que funciona, mas você está me dizendo justamente contra a dualidade do bem e do mal. Pode ser que sim, pode ser que não. Não se pode garantir. A meditação não transforma você dessa forma, né? Mas faz você conhecer quem você é e como que você usa essa sua energia vital, né? Então, se você tem uma tendência, vamos dizer, a ser uma pessoa que prejudica os outros, que abusa dos outros, você vai perceber agora de onde vem isso e por que eu tenho isso. O que aconteceu comigo? Eu nasci um bebezinho. Quer dizer, eu podia ter nascido um bebezinho com determinadas tendências. E onde é que elas foram estimuladas? Por quem? E por que eu me manifesto assim? Isso é bom para mim? É bom para o mundo? Eu estou feliz assim? As coisas estão indo bem assim ou não? Então, é uma avaliação que nós temos que fazer para nós mesmos.
E aí daí eu tomo a minha decisão Sim, entre qual caminho eu vou seguir. qual o caminho? E é o caminho de causas e condições e efeitos, que é a lei da causalidade, que se chama lei do karma, né? Aham. Aquilo que você produziu vai ter efeito. Volta, de certa forma, Tem né? uma história de um sutra que chama o Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo. Sutra. É um ensinamento de Buda. Tá. De onde vem a palavra sutura também, que são Interessante. palavras colocadas juntas, amarradas juntas num cordão, Olha que interessante. num fio que faz sentido, né? Tá. E Buda fez várias palestras, ensinamentos, e um deles chama Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge. E ele ensinava os monges. Porque monge também fica bitolado, né? Monge pode ficar bitolado. As regras, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo direitinho. E ele desconstruía tudo isso, né? E conta nesse sutra que um dia Buda foi pedir esmolas num vilarejo. E chegou nesse vilarejo, estava completamente vazia as ruas, como nós ficamos no início da pandemia, né? Sem nenhum carro na rua, sem ninguém. Ele falou assim, nossa, o que está acontecendo aqui? E ele foi bater na porta de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia. Esse amigo abre a porta, não quer ver ele direito. Quando vê que ele puxa ele para dentro, vem para cá. Ele diz assim, mas o que está acontecendo? Ele diz assim, não, tem um assassino terrível aí na rua. Ele já matou 99 pessoas. Ele diz que vai matar 100. E ele pendura um dedo de cada um que ele matou no pescoço. Ele cheira mal, aquele cheiro de carne podre. E ele é um homem enorme. E ele está vindo aí na rua, ele diz que o próximo que ele encontrar, ele vai matar. Então, estamos todos dentro de casa. E o Buda disse assim, bom, eu vou sair. Não, o senhor não vai sair. Se o senhor encontrá-lo, vai matar. Não, eu vou sair. Eu vim aqui para mendigar, eu vou mendigar e eu vou sair. E, relutante, saiu. Anda alguns passos na rua e lá vem um vozeirão enorme atrás dele. Para aí! E ele continua andando. E, de novo, o homem, que é este assassino, vem correndo, passa na frente dele e diz, eu não mandei você parar. Ele diz assim, faz tanto tempo que eu já parei. Quem não parou foi você. Essa frase pega esse gigante assassino sanguinário. Espera aí, cara, o que você está falando? Ninguém nunca me falou isso antes. Você não tem medo de mim? Eu disse, por que medo? Eu falei assim, peraí, vamos conversar. E nessa conversa ele vai contar que na infância ele havia sido muito maltratado e que ele odiava os seres humanos pelos abusos que ele recebeu como criança. Ele havia se comprometido que se vingaria de 100 pessoas por abusos que recebeu. E nessa conversa ele começa a chorar. E ele vai entender por que ele se tornou tão sanguinário e o que realmente aconteceu com ele. E a dor daquela criança que foi muito magoada, de repente aflora. E ele vai ser discípulo de Buda. Só que tem uma multidão de pessoas que o odeiam. Tem uma multidão de pessoas que querem matá-lo. E acabam pegando ele é muito ferido. E o pessoal acha que ele está morto. E Buda diz, não, vamos levá-lo conosco. E levam, e ele fica noite e dia cuidando desse personagem. E o pessoal diz, larga, ele já morreu. Ele fala assim, não, ele está vivo. E ele depois vive de novo, né? E aí ele vai se tornar um homem completamente diferente daquele que ele foi antes. Mas havia uma razão pela qual ele era assim. Tudo tem uma razão. Claro, nós temos distúrbios mentais. A gente tem a psicopatia, né? Pessoas que não têm sentimento nenhum, mas é uma doença. A pessoa não é responsável. Ela é doente, ela não tem sentimento de empatia com nada nem com ninguém. Então é natural que haja dessa forma. É da natureza daquele ser agir desse jeito. E da natureza daqueles que são contra os assassinatos e os crimes, é tentar impedir que ele tenha acesso a armas e assassinatos. Mas não é odiar e nem querer exterminar. Aliás, você que trabalha com extermínio, né? Seus joguinhos não são de extermínio? Tá. Que susto. Não exterminar é uma das palavras que a gente fala. O primeiro preceito de Buda diz assim, não matar. E não matar, a gente fala, não mate Buda, não mate a sabedoria, não mate o despertar da sua mente no mundo. Não é que você não mata um bichinho. Claro, se você puder, não vai matar bichinho nenhum, não tem porquê, né? Tem uma razão pelas quais eles estão por aí, né? Até pernilongo, inseto, Mas e para a gente se alimentar? Aí tá tranquilo. Ah, nós vivemos de outras formas de vida. Eu não consigo viver de energia solar, eu não faço. Então, eu tenho que comer outras formas de vida.